Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros, nem temos a intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos de cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna que os chamou para o seu reino da glória. Também agradecemos a Deus, sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados sobre eles. Finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas, sendo, porém, que Satanás nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, que nos gloriamos perante o Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa coroa e a nossa alegria. E esta é a palavra de Deus. Eu quero orar com você. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos pela tua bondade e pela tua palavra, que é a tua voz. A tua palavra é a tua vontade, nós temos que respeitá-la e acatá-la a todo tempo, Pai. Nos ajuda nessa manhã a reverberarmos o que teu Espírito vai ministrar aos nossos corações e que possamos nos consertar diante do Senhor, diante de uma série que revela a tua volta e como vamos nos preparar para isso, que o Senhor possa nos consertar nessa manhã e durante toda essa série. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. O tema da série de hoje é uma visita útil. Então, como você viu no primeiro versículo, Paulo está dizendo que a visita que ele fez àquela igreja é uma igreja útil, né? É uma visita útil. E eu me lembrei de algumas coisas como vendedor, que às vezes a gente se dispõe a fazer, que parece que às vezes é útil, parece que às vezes é inútil, né? Eu fui fazer uma visita com o meu diretor uma vez, uma empresa, que nós temos muita vontade de entrar, colocar o nosso produto lá, né? E nós ficamos ali, quando chegamos na empresa no horário marcado, chegamos até um pouquinho antes, ficamos 2 horas dentro do carro lá esperando para sermos atendidos. Ao entrarmos, ficamos mais meia hora esperando para sermos atendidos. E ficamos mais de 1h30 conversando com o dono dessa empresa para não conseguirmos vender nada. Então parece que a visita foi inútil. Até hoje não vendemos nada. O cara nem responde meus e-mails. Falei, a visita foi muito ruim, ou ele não gostou mesmo do nosso preço, nosso produto e tudo mais. E foi uma visita que, teoricamente, hoje eu entendo como inútil. Não porque não valeu a pena, mas porque não trouxe retorno nenhum, né?
Então, por enquanto, ela não teve utilidade. Porém, teve uma visita que eu fui fazer no interior de São Paulo, onde eu dirigi 4 horas para ir, 4 horas para voltar, com 4 sacos do material que eu vendo, para arriscar lá, deixar um pedidinho com a moça lá. Depois de muita estrada, depois de esperar também para ser atendido e tudo mais, conhecer a fábrica, explicar como visitava o produto lá, consegui voltar com um pedidão bom, e até hoje a moça é minha cliente. Temos uma visita útil aqui caracterizada, né? Porém, também essa semana eu vou ter que ir para Minas Gerais, lá em Divinópolis, 8 horas de chão para ir, 8 horas para voltar, para resolver um problema de um produto que nós vendemos, que está dando problema lá no cliente, e eu creio que essa visita vai ser para não nos tornarmos inúteis. Precisamos resolver esse problema. Então, as visitas, ela tem múltiplas funções, a visita tem múltiplas formas de acontecer, e ela tem ocasiões diferentes de nós fazermos. E Paulo aqui visitou essa igreja com um motivo: iniciar um trabalho de pregação do Evangelho. Então, Paulo começa no seu verso 1 aqui, deixando bem claro o que ele entende, de qual foi o motivo dessa visita e como essa visita rendeu, porque ele diz assim: irmãos, vocês mesmos sabem que a nossa visita, que nós fizemos aí, não foi inútil. Então, não Paulo apenas está confirmando, Paulo também está dizendo que esses irmãos afirmaram que a visita não foi inútil. E só para você não ficar por fora do que nós estamos falando aqui, nessa série Cristo às Portas, nós vamos falar sobre as 2 cartas de Paulo à igreja de Tessalônica. E Paulo aqui ficou um período de tempo muito curto com essa igreja, foi de 3 a 6 semanas apenas, e ele teve que sair de lá, vazado para não ser morto. Então foi uma visita rápida, uma visita tensa, mas uma visita frutífera, porque essa igreja demonstrou bons frutos, bons resultados mediante aquilo que foi pregado por Paulo ali. E Paulo, quando iniciou a perseguição, Paulo vazou de lá, mas a igreja se desenvolveu, meus irmãos. A igreja, ela não somente ouviu o evangelho e as pessoas foram salvas, como também a igreja, ela teve um crescimento, a igreja, ela teve um desenvolvimento, e a igreja trouxe frutos, gerou frutos, e esses frutos foram mencionados por Timóteo, que foi enviado por Paulo para trazer esse relatório. Só para você se contextualizar também, você vai ter que assistir a mensagem da semana passada para você se contextualizar, tá? Mas Paulo, depois que foi embora, depois de um tempo, mandou Timóteo para Tessalônica para ver como essa igreja estava. E essa carta aqui de 1 Tessalonicenses é uma resposta de Paulo a essa igreja sobre o relatório que Timóteo fez sobre esses irmãos. Então, Paulo criou um laço muito grande de amor, que foi criado no coração de Paulo, por Deus, por essa igreja, e Paulo aqui sempre fala no plural, porque ele entende que ele, Silas e Timóteo são os responsáveis ali, usados por Deus, obviamente, por essa igreja ter nascido, crescido, se desenvolvido, e ter havido salvação dentro daquele povo, tá? Então Paulo pede para Timóteo ir a Tessalônica, fazer esse relatório dessa igreja, e mediante esse feedback que Timóteo trouxe para ele, Paulo escreve essa carta, que nós vamos entrar hoje no 2º capítulo, dizendo aqui, que a visita de Paulo não foi inútil, foi muito útil o que Paulo fez naquela cidade, mesmo que tenha sido num período curto de tempo, ali de 3 a 6 semanas mais ou menos. E nós vamos pular já para o verso 2, porque o texto hoje é grande, a gente não pode ficar perdendo muito tempo em coisas que são óbvias, tá? Então o verso 1 está muito óbvio aqui para a gente. Então vamos para o verso 2. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o evangelho de Deus a vocês em meio à minha luta. Para você também não ficar muito de fora, Paulo foi perseguido em Filipos e ele fugiu, né, para essa cidade para não ser morto. Só que chegando nessa cidade aí, ele também encontrou problemas. Então Paulo está afirmando aqui, apesar de nós termos sido muito maltratados lá em Filipos, e vocês sabem disso, nós encontramos coragem para anunciar o evangelho de Deus a vocês. Nós não paramos mediante a perseguição que sofremos em Filipos. Nós estamos aqui sabendo que vamos ter problemas também, e isso nos encoraja. E Paulo aqui se refere aos episódios que você pode muito bem depois ler, e se contextualizar de forma mais exata, que está em Atos 16 e 17, que inclusive você vai achar a menção do nome da nossa igreja lá em Atos 17, tá? Você vai entender por que nós nos chamamos Igreja Batista Bereana. Mas o que Paulo está citando aqui está lá em Atos 16 e 17, e você pode muito bem
se situar acerca desse contexto, tá? Então Paulo está citando lá em Atos 16 a perseguição de Filipos, que eles foram brutalizados, eles foram açoitados, eles foram presos, sofreram falsas acusações, foram castigados de maneira ilegal, porque mesmo sendo cidadão romano, Paulo sofreu um castigo que um romano não poderia sofrer em hipótese alguma. Então Paulo está dizendo que além do sofrimento, houve também uma injustiça com eles ali. E depois em Filipe, né, depois em Tessalônica, aliás, depois que Paulo foge de Filipos e vem para Tessalônica, a mesma coisa acontece. Eles não apanharam, não foram presos e não foram açoitados, mas eles foram acusados de uma espécie de uma rebelião contra o governo. Por quê? Eles estavam pregando contra César e a favor de Cristo. E os judeus que estavam ali naquela região, que eram da sinagoga, estavam rejeitando o ensino de Paulo. Porque para o judeu, para o bom judeu ali daquela época, né, o fariseu de fato, Cristo era apenas um profeta, um mestre, não era o Filho de Deus. Então já havia essa rejeição. E Paulo, porém, teve coragem. Paulo escreve esta carta, ele escreve essa carta com o mesmo ímpeto que ele escreveu a Timóteo lá na segunda carta, no capítulo 1, verso 7, que ele diz assim: pois o Espírito de Deus não nos dá covardia, mas nos dá um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então Paulo aqui está dizendo: como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos a coragem de pregar o evangelho a vocês. E esse é o mesmo Paulo que lá em Timóteo, no final da sua carreira, fala que Deus não nos dá um espírito de covardia, mas sim um espírito de ousadia, de poder. Então Paulo aqui, como vocês viram na semana passada, estava no início da sua jornada, estava na sua segunda viagem missionária, é o mesmo Paulo que vai falar para Timóteo lá, velhinho, esperando a morte, a última carta dele, é o mesmo Paulo que fala que Deus não nos deu um espírito de covardia. Veja que Paulo não muda a sua concepção de quem é Deus, de como o Espírito age nele, mediante as circunstâncias, e falamos um pouquinho sobre circunstâncias também na semana passada. Então Paulo não muda o seu discurso. Aqui ele fala que ele estava com coragem e pregou o evangelho, e lá em 2 Timóteo ele continua exortando, dizendo: olha, Deus não nos dá um espírito de covardia. E entenda que aqui Paulo não fugiu dessa cidade por ser covarde, que parece que se contradiz. Poxa, se ele ia ser morto e ele fugiu, ele não foi um covarde? Não. Paulo entendia que ele tinha outros propósitos a cumprir, e de fato tinha. Essa igreja tessalônica foi uma das primeiras que Paulo plantou, mesmo tendo sido na sua segunda viagem missionária, né? Paulo, aquela igreja se estabeleceu muito mais rápido do que algumas outras que ele tinha começado o trabalho anteriormente. E Paulo não usou a sua coragem para comprar um carro, uma casa, né? Ou cumprir um desafio de 7 dias para você perder barriga, né? Que a gente vê muitos esses discursos na internet, né? Não, você tem que dar o primeiro passo, você só tem se você meter as caras. Já viu esse ditado? Pobre não consegue ter nada se não meter as caras. Paulo não teve coragem de se meter numa dívida. Paulo não teve coragem de comprar um carro e pagar, perder de vista. Paulo teve coragem de colocar a sua vida em risco por amor ao evangelho e por amor àquela igreja. Vocês já viram na semana passada e vão ver um pouco mais hoje como Paulo amava aquele povo, que ele ficou só de 3 a 6 semanas com ele. E aí eu fico abismado quando eu vejo às vezes aqui a gente com dificuldade de amar o próximo com 3 anos já de caminhada. E Paulo, com 3 semanas, já amava esse povo ao ponto de dar a vida por ele. Como nós temos amado o nosso irmão, como nós temos praticado esse amor na nossa comunidade local aqui. Se nós somos incapazes de amar o nosso irmão que a gente vê, né? Quem dirá o pai que a gente não vê? Vai dizer a palavra de Deus. Então a missão de Paulo era pregar, e foi assim que ele fez. E a pergunta que nós levantamos, mediante esse segundo versículo, é: qual é o nosso medo na hora de servir ao Senhor? Qual o medo que você tem de servir ao Senhor? Porque Paulo diz aqui que ele estava numa situação de risco, sendo perseguido, sendo maltratado, e isso ficou sabido publicamente por todos os irmãos, e ele continua com coragem de fazer isso. E o que tem brecado você de fazer a obra do Senhor? O que tem brecado você em fazer com que o Senhor seja conhecido por meio do seu testemunho e das suas palavras? O que tem impedido você de fazer isso? Ah, pastor, eu tenho vergonha. Ah, pastor, eu não sei falar. Ah, pastor, eu tenho medo de ser mandado embora. Eu tenho medo de ser excluído do meu hall de amigos ali. Eu tenho medo das pessoas não me aceitarem bem, mais do que agora você é o crente chato. Qual tem sido o seu medo? Qual tem sido a sua desculpa? Paulo nos ensina, meus irmãos, que nada pode ser capaz de brecar aquele que Deus chamou para pregar a palavra dele.
e você pode não ter o chamado pastoral, mas se você é salvo, nós também falamos sobre isso na semana passada, você não foi salvo apenas para habitar o céu, você foi salvo e escolhido para pregar a palavra de Deus. Todo crente é um pregador, acredite, eu lembro de um episódio onde minha mãe foi buscar o Pedrinho na escola, faz uns 3, 4 anos isso, e o Pedrinho ficou incumbido na escola dele, era uma escola confessional, de fazer o devocional do dia, né? E aí minha mãe ficou esperando ele lá um tempinho para sair, ele demorou um pouquinho mais do que o tempo normal, e aí minha mãe falou assim, ô Pedro, por que você demorou para sair? Não, vó, é porque hoje eu fiquei responsável por fazer o devocional, e eu estava pregando para os meus amiguinhos lá na sala de aula. Aí minha mãe pegou e falou assim, como assim pregando? Vó, a gente faz lá o devocional, e os professores às vezes pedem para os alunos falarem, né, da palavra, tudo. Aí minha mãe pediu para ele explicar para ela o que ele tinha falado para os amiguinhos, né? E aí minha mãe chegou em casa lá para me entregar o Pedro, e ela estava com a cara parecida que eu falei, meu pai bateu nela, não é possível, né? Tava a cara inchada de chorar, né? Eu falei, o que foi, mãe? O Pedro explicou para mim o que tinha acontecido na escola, que ele pregou, tal. Então veja, meus irmãos, não tem idade. O que tem barrado você, o que tem parado você, o que tem sido um impeditivo para que você pregue a palavra de Deus? O Pedrinho tinha acho que uns 7, 8 anos na época. Nós vemos Jesus com 12 ensinando na sinagoga. Mas ele era Jesus, o mesmo Espírito que habitava em Jesus, habita em você. Jesus sim era melhor do que a gente, mas Jesus nunca nos manda fazer algo que nós não sejamos capazes de fazer. Nós vemos relatos bíblicos de crianças sendo usadas por Deus. E o que você e eu, marmanjo, já com 30, 40, 50 anos na cara, tem colocado como barreira para Deus nos usar? Qual é o medo? Das duas uma, meu irmão, ou você tem um espírito que não condiz com aquilo que Paulo falou, que é um espírito que dá poder, ou você tem um testemunho muito ruim, eu tenho um testemunho muito ruim, ao ponto de nós termos vergonha de falar que nós somos cristãos. Aí nós temos que sondar o nosso coração e ver onde nós estamos errando. Verso 3, pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Paulo aqui afirma um caminho contrário aos caminhos comuns da época. Só para você se contextualizar ali, naquela época era muito comum os falsos mestres serem vistos ali. Então havia falsos mestres, haviam os fariseus, haviam aqueles que não criam em nada, haviam aqueles que criam em uma parte do evangelho, em outra parte não, mas Paulo aqui vai no caminho contrário, porque o que Paulo está dizendo aqui? Olha, meus irmãos, a nossa exortação, e aqui é bem importante nós explicarmos o que é exortação. Exortação não é você pegar o irmão em pecado e dizer, seu carnal miserável, desgraçado, você vai para o inferno. Não, a exortação é uma palavra de encorajamento. Quando é uma palavra de repreensão, é admoestação. Então aqui a exortação que Paulo está dizendo é uma palavra de encorajamento, e essa palavra de encorajamento não tem origem no erro, nem em motivos impuros, e eles nem tinham a intenção de enganá-los. Veja que Paulo continua falando no plural aqui, dando a entender que ele, Silas e Timóteo estão falando com essa igreja, e Paulo vai dizer aqui, olha, nós não estamos dizendo para que vocês continuem, mesmo sendo perseguidos, porque nós queremos algo de origem humana. Isso não vem do nosso coração, não vem da nossa mente, não vem do nosso achismo. Verso 2 ele vai dizer, o evangelho de Deus, aqui ele está dizendo, nós exortamos vocês nessa mensagem que não tem origem em motivos errados e impuros. E aqui, meus irmãos, existiam falsos mestres, que Judas vai descrever muito bem, que trocavam esses discursos por favores sexuais até. Então imagina um mestre ensinando a igreja que se ele fizer uma troca e oferecendo até inclusive favores sexuais, essa pessoa pode ser abençoada. Isso não é espanto para mim, porque hoje existe isso. Isso não é uma prerrogativa única da igreja de Tessalônica. Hoje, pasme, existem líderes religiosos, eu me recuso a chamar de pastores, líderes religiosos que trocam bênçãos por favores sexuais. Favores financeiros, recursos próprios, benefícios próprios. Existem hoje no meio do povo de Deus, homens fazendo isso. E a pergunta que se levanta é, como nós temos nos comportado diante disso? Nós temos fechado os nossos olhos? Eu falo aqui sempre, meus irmãos, se um dia nós pregarmos qualquer outra coisa que não seja o evangelho de Deus,
e vocês aplaudirem isso, vocês estão tão errados quanto quem fizer isso. Se nós pregarmos algo aqui que fere a palavra de Deus, se nós praticarmos alguma conduta aqui que venha contradizer a ética cristã, vocês são obrigados a tirar a gente daqui. Então o que Paulo está dizendo, olha, o que eu estou pregando não é algo que vem de motivos impuros. Eu não estou falando essas coisas para extrair de vocês coisas que eu quero, coisas que eu poderia querer, ou favores impuros, como os falsos mestres estão fazendo por aí. Não, o que nós estamos falando não tem a intenção sequer de enganá-los, porque vocês sabem muito bem de onde que eu fugi, como eu fiquei aí e por que eu saí daí. Paulo está dizendo, as nossas mensagens que foram pregadas tiveram motivos puros, e a ideia era tirar vocês do engano, e não enganá-los mais ainda. Paulo aqui caracteriza o seu ministério na contramão do que os falsos mestres falavam, né? E a exortação de Paulo não tem erro, não tem motivos impuros, e Paulo diz que não tinha intenção de enganá-los. E meus irmãos, hoje, a massa cristã que nós temos hoje aí, das igrejas que se multiplicam, é triste dizer isso, mas ela é manipulada. Então, principalmente aqui em Diadema, né? É normal você ver um bar, uma igreja, um bar, uma igreja, um bar. A configuração é basicamente essa, né? Podemos dizer assim. Agora tem pizzaria também, bar, igreja, pizzaria, né? Aí daqui a pouco vai ter alguns outros empreendimentos surgindo aí, que vai fazer esse layout da nossa cidade ficar cada vez mais diferente. Mas a pergunta que se levanta é, por que tem tanta igreja e ainda continua tanto crente dando mau testemunho? Ainda existe tanta violência por aí, é claro, meus irmãos, o amor de muitos esfriarão, eu não tenho perspectiva nenhuma desse mundo melhorar, para mim a coisa vai piorar, eu não me iludo que nós vamos ser um agente de mudança, de transformação do mundo, nós somos responsáveis sim em mudar vidas, mas o mundo vai caminhar de mal para pior. Mas por que existem tantas igrejas, meus irmãos, sendo abertas, tantas pessoas se levantando como pastores, e o povo de Deus continua dando mau testemunho? Porque essas pessoas estão sendo enganadas, elas estão sendo saqueadas, como nós falamos na semana passada. E Paulo se levanta quando ele diz, eu não quero enganar vocês, não quero. Existem líderes ensinando coisas, visando crescimento e benefícios próprios, enganando as pessoas descaradamente, meus irmãos. Eu tenho uma mania de ver alguns conteúdos no Instagram, e um deles é negociação de carro. Os caras que ficam lá filmando lá e parece lá negociando o carro. E é curioso, meus irmãos, como para o cara vender o carro, tem uns caras que você vê na internet, que se você mandar ele vender gelo no Polo Norte para esquimó, ele consegue. Então ele vai vender o carro, o que ele fala? Esse carro aqui, o carro é 1.0, ele fala que o torque do carro é um absurdo. Olha aqui, esse carro 1.0 tem um torque, quando você acelera, as costas colam no banco, essa porta tem barras de aço que protege você num capotamento, a estabilidade desse carro é sensacional. Ele vende aquilo que você quer comprar. Ele te vende, mas ele não vende, por exemplo, os defeitos. Ele não vende, por exemplo, que aquele carro pode ter um defeito tal, tem o que a gente chama de vício oculto em tal outro lugar, né? Ele não fala essas coisas, porque ele quer que você enxergue apenas as coisas boas. E é isso que está sendo pregado hoje nas igrejas, meus irmãos. É vitória, é bênção, é glória, é prosperidade, e ninguém está mostrando a cruz. Ninguém está mostrando o custo de seguir a Jesus. Tem um livro do Jonas Madureira que se chama O Custo do Discipulado. Leia esse livro. Leia, faça esse bem para a sua saúde espiritual. Pode até para colocar nosso clube do livro aqui mais para frente. Mas servir a Jesus tem um custo, meus irmãos. Tem um custo, esse custo é renúncia. Esse custo é amar quem te incomoda. Esse custo é amar aquela pessoa que você não bate um negócio com ela. E Paulo está dizendo aqui, olha meus irmãos, eu não estou pregando o evangelho para ser queridinho. O que eu quero não é favor sexual, eu não quero dinheiro. O que eu estou fazendo é para tirar vocês do engano, não é benefício próprio meu. Mas tem gente vendendo o evangelho como se vende carro. Estou te mostrando a lataria que é bonita, mas eu não estou te mostrando o que está por dentro. E servir a Jesus, meus irmãos, é literalmente comprar um carro sem saber o que tem dentro, tá? É literalmente comprar um carro sem saber como é que está o motor. Porque você não sabe onde o Senhor vai te colocar. Você não sabe para que via Ele vai te mandar. Servir a Jesus é dar um passo no escuro, mas sabendo que vai ter o chão ali para você. É confiança, mas não é por interesse. É você
servir a Jesus é você comprar um carro, mesmo que pareça um carro feio, mesmo que pareça um carro que não é tão confortável, um carro que não é tão bom, mas saber que ele vai te levar onde você precisa chegar. Mas esse não é o discurso que está sendo vendido por aí, meus irmãos. O discurso que está sendo vendido por aí é de que você vai ter bênção, vitória e glória, né? Tem um meme do pastor Ricardo Oliveira, hoje jogador de futebol, né? Me disseram que eu não ia chorar, me disseram que eu não ia sofrer, me disseram que eu ia andar de glória em glória, de vitória em vitória. Aí ele vai dizer: mentiram, viu? É isso que esses caras fazem. Eles mentem para vender apenas o lado bom do evangelho. E Paulo está dizendo: eu não quero enganar vocês, eu quero tirar vocês do engano. Versos 4 a 6, não temos a intenção de enganá-los, ao contrário, verso 4, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Paulo aqui, meus irmãos, traz o contraponto. Eles não querem receber aplausos, não querem favores, não querem elogios. Paulo entendia que a perseguição sofrida era resultado direto de uma aprovação do Senhor. Você sabia disso, meus irmãos? Apóstolos aprovados na palavra de Deus eram perseguidos. Nenhum apóstolo ficou isento de perseguição, meu irmão. Se você é muito queridinho onde você convive, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Se todo mundo gosta de você e vai com a sua cara, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Eu não estou falando para você ser o crente chato, tá? Eu estou falando para você ser o crente chato. Mas muitas vezes, a nossa conduta tem que incomodar quem anda errado. Tem que incomodar quem anda errado. Se talvez não incomoda, as pessoas têm que se privar de falar certas coisas quando estão na tua presença, sabendo que isso vai ser um desrespeito a você. Qual tem sido a sua postura aonde você está andando? Como o seu cristianismo tem sido comunicado para as pessoas que estão à sua volta, que não andam com o Senhor Jesus Cristo? Deus nos confiou, meus irmãos, a coisa mais valiosa do mundo, que é a sua palavra. Ontem, o casal que falou aqui aos nossos corações sobre casamento, eles falaram sobre o poder da comunicação. E é interessante como nós vemos a forma com que Deus escolheu se comunicar com a gente, por meio da palavra. E essa palavra, meus irmãos, essa palavra que Deus nos deixou, é algo que transcende tudo que é material nas nossas vidas. Nós temos essa responsabilidade, meus irmãos, responsabilidade de comunicar a palavra de Deus. Nós temos essa responsabilidade, tá? E não adianta mentir, não adianta se travestir de bonzinho com as suas palavras, porque Paulo vai dizer aqui: Deus prova o nosso coração. Meu irmão, esses pastores, esses líderes que se passam de bonzinho, mas estão no fundo, manipulando o povo de Deus, vão prestar uma conta altíssima. Deus prova os nossos corações. Não adianta você mentir, não adianta você fingir de bonzinho, de simpático, não adianta. Não adianta. Você está sendo um hipócrita se você faz isso. Eu estarei sendo um hipócrita se eu estiver fazendo isso. Eu já expliquei isso outras vezes, mas vale recapitular. O hipócrita na época de Jesus aqui não era um termo ruim. O hipócrita era um ator. Sabe quando você vai assistir um filme lá, você vê lá o Capitão América? Ele não é o Capitão América, ele é o Chris Evans. Mas ele se comporta, ele atua como o Capitão América. Então ele incorpora um personagem para transmitir o que a pessoa está assistindo, possa ali transmitir o que a pessoa que está assistindo quer ver. Então ela quer ver um herói, ela quer ver um cara forte, um cara bonitão, um cara que vai salvar o mundo. E tem muito líder que quer mostrar para a igreja o que ele não é. A Bíblia chama isso de hipócrita, porque a máscara está escondendo de fato quem essa pessoa é. Então não adianta você mentir, não adianta você se travestir de bonzinho. Deus sonda o nosso coração. Sabe aquela coisa quando você vai falar para o irmão: Deus sabe do meu coração, eu estou em paz. Está mesmo, meu irmão.
Está mesmo? Tem certeza que você está em paz mesmo? Será que se Deus provar o teu coração, Ele vai encontrar algo de ruim? O salmista vai dizer: Senhor, sonda o meu coração e vê se é algo que te ofende. Será que se o Senhor sondar o nosso coração, Ele vai encontrar o quê? Um coração de fato contrito e quebrantado, genuíno, ou vai encontrar um hipócrita aí dentro? Paulo vai dizer: Deus prova o nosso coração. E meus irmãos, aqui também é um alerta para a igreja. Se aqui Paulo está falando muito direcionado em relação aos líderes, mas também para a igreja, o recado geral é: parem de achar que os pastores precisam bajular você. Parem de achar que você tem que fazer as coisas para receber elogios. Parem de achar que as pessoas têm que ver o que você está fazendo. Nós não estamos aqui, meus irmãos, como líderes de uma igreja, para ficar sendo fiscal de internet de vocês, de ficar olhando como vocês estão fazendo as coisas ou estão deixando de fazer, porque Deus sonda o coração de cada um. Nós não somos juízes dentre o povo de Deus, nós somos mais um, fazendo para que o coração do Senhor seja agradado pelo nosso serviço. Então Paulo está dizendo aqui: olha, meus irmãos, vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, e nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha disso. Você acha que é fácil para mim vir aqui e ficar falando essas coisas para vocês? Se eu quisesse bajular vocês, era bem mais fácil, né? E a gente brinca aqui, né, que com a teologia que a gente tem hoje, se a gente quisesse encher essa igreja aqui, em um mês estava cheio, meus irmãos. Se nós quiséssemos mudar de lugar, para colocar um lugar de 500 pessoas, nós teríamos capacidade de fazer isso. Pode ter certeza, que é muito mais fácil enganar do que educar. Por que que hoje, meus irmãos, nós vemos muitas igrejas que o legalismo impera? Porque é muito mais fácil você proibir do que você ensinar a pessoa a usar direito à sua liberdade. Por que que hoje as igrejas que vocês veem que tem aquele negócio de vestimentas, de não pode beber isso, não pode comer aquilo, o povo parece que anda com cabresto, porque é muito mais fácil proibir dizendo é pecado, aí você engana a pessoa, do que você falar: olha, meu irmão, se você passar dessa linha aqui, você está pecando, mas até aqui você pode ir. Então educar para fazer o bom uso da liberdade é muito mais difícil do que você proibir. É muito mais difícil do que você proibir. Muito mais. Então Paulo está dizendo: olha, eu não estou aqui para bajular vocês. E Deus é testemunha disso. Então prestem atenção, meus irmãos, em como nós estamos servindo ao Senhor. Entenda que elogios, meus irmãos, precisam ser didáticos. O elogio ele tem que ser exortativo, e não um adorno no seu serviço. Quando a gente elogia o que é feito, não é para falar assim: nossa, como esse irmão é mais valioso do que aquele, não. É uma forma de encorajar o irmão a continuar fazendo, a continuar servindo a igreja. Então não busque elogio como adorno para o que você fez. O seu adorno, meu irmão, está lá na glória. O seu adorno é o galardão que Deus está preparando para você, pelo que você faz, pela forma que você serve. Aqui, meus irmãos, estamos todos trabalhando no mesmo pé de igualdade, buscando servir ao Senhor, buscando preparar a igreja para a volta de Cristo. É isso que nós estamos fazendo. E como que a gente adorna essa igreja? Com a diversidade dos dons sendo manifestada e respeitada. E Paulo está dizendo: não faça para bajular. Não buscamos conhecimento, reconhecimento humano, nem de vocês da igreja e nem dos de fora. Nem dos de fora. Agora nós estamos divulgando as nossas mensagens no YouTube, né? E se a gente quiser, meu irmão, viralizar é fácil. A gente não quer reconhecimento de ninguém, a gente só quer reconhecimento do Senhor. Quem quiser ficar aqui vai ter que ficar ouvindo a palavra que está ouvindo. Quem não quiser, a porta está ali aberta. Mas nós não vamos negociar o evangelho de Deus, como Paulo fala no verso 2. Nós não vamos pregar um outro evangelho. Nós vamos pregar o evangelho que te ofende, que me ofende, que te leva para a área de desconforto e que tira o pastor da área de conforto dele. Nós vamos pregar o evangelho que vai mexer na nossa ferida. Não vamos pregar o evangelho que vai amaciar o seu caráter, que vai amaciar o seu ego, que vai amaciar o seu pecado. Não vamos. A porta está ali aberta, pode ir. Ah, eu não estou sendo reconhecido. Pode ir para um lugar que vão te reconhecer, não tem problema. Eu, como pastor aqui dessa igreja, o Wallace também, nós estamos preocupados em apresentar cada um de vocês limpo, imaculado e santo para a volta de Cristo. E não é pelos seus méritos que você vai ser limpo e imaculado, é pelos méritos da cruz, que nós olhamos e falamos: Senhor, precisamos disso. E é por isso que nós servimos. A
porta está ali. Pode ir. Eu não vou dizer que não vai fazer falta, porque eu odeio esse discurso de soberba. Cada um que sai do aprisco do Senhor faz falta. Mesmo aqueles que são o joio, meus irmãos, quando sai, o pastor sente. Mas a igreja de Cristo não precisa, vou trazer à memória o que nós falamos semana passada, não precisa de Sanbalat e Tobias aqui enchendo os nossos pacovás. A nossa mente não precisa, nós precisamos de mãos firmes, que peguem no arado e não olhem para trás, sem buscar elogio, buscando a aprovação de quem? Do Senhor, porque Ele é testemunha do que cada um faz e a motivação que faz cada um fazer. É Ele quem faz, é Ele quem motiva, e é a Ele que você tem que buscar a aprovação, é dele. E aqui, meus irmãos, quando eu estava preparando esse sermão, eu me lembrei de como foi difícil a nossa igreja no começo. Como foi difícil. Nós começamos na área do churrasco de nossos irmãos Fonseca e Elisete, né? Não tinha microfone, era o carrãozinho e o gogó, não tinha nada, né? Era aquela coisinha simples, 10, 12, 13 pessoas ali. Às vezes nós estávamos pregando sem microfone, passava o avião em cima da casa, dava para ouvir nada. Quando chovia, a água batia na telha, você não ouvia nada. O calor, meus irmãos, glória a Deus por essa porta aberta aqui, porque o calor era demais, para não falar que era do inferno, porque o do inferno é bem pior, infinitamente pior, mas era um calor, gente. E Deus nos trouxe até aqui. Mas como foi difícil, meus irmãos, porque para a gente que está à frente de uma igreja, meus irmãos, o que mais entristece a gente, eu não vou usar o termo ser reconhecido o trabalho, mas é às vezes ver que a igreja não dá valor para a forma com que a gente se sacrifica para que a igreja avance. Eu não estou falando de mim, eu, Jonathan, estou falando das pessoas que estavam ali empenhadas. Meus irmãos, nesse momento, a Fá e meus filhos não estão aqui, porque está tendo a festinha da escola deles, e eu estou aqui pregando para vocês, porque eu mosquei com a data, falei, não vou botar o Wallace ou o Rafa na fogueira em cima da hora, estou abrindo mão de estar com a minha família para estar aqui pregando para vocês. Deus não precisa da minha pregação, Deus não precisa ouvir sermão, são vocês e eu que precisamos. E aí muitas vezes, meus irmãos, a gente chegava aqui, a banda saía e era quem ouvia a mensagem, e tinha mais membros na igreja. Como foi difícil querer continuar, meus irmãos, como foi difícil não querer desistir. E eu sei que tem muitas pessoas que servem e sentem esse desânimo também. Uma mancha que para mim tem no laço da nossa igreja é o fato de alguns ministérios terem tentado iniciar um trabalho e não vingou, porque as pessoas não abraçaram, desmotivou quem estava à frente. E meus irmãos, nós não fazemos isso, volto a dizer, usando o texto do apóstolo Paulo aqui, nós não buscamos reconhecimento humano, mas nós buscamos a participação do povo de Deus naquilo que aproxima ela do Senhor. Eu fiquei muito feliz onde ver boa parte, quase toda a nossa igreja aqui reunida, mas fiquei triste porque não tinha gente que poderia estar com a gente. É claro, tinha gente viajando, outros não puderam vir por causa de trabalho e tal, eu não estou julgando ninguém aqui, meus irmãos, cada um sabe do seu compromisso. Mas quando nós fazemos essas coisas, meus irmãos, não é para a gente buscar reconhecimento lá fora, é para promover algo que vai aproximar mais o povo de Deus ao seu Senhor. Reflita isso na sua vida, meu irmão. A igreja não é uma programação do seu, da sua semana. A igreja faz parte da nossa vida. Nós temos que viver igreja. Vocês não têm noção de como é desgastante a rotina das pessoas que estão à frente de uma igreja. Eu tenho meu trabalho, eu não sou sustentado pela igreja, nem o Wallace. E a gente às vezes tem que se desprender do nosso trabalho, se desprender da nossa família para ir atender um irmão que está passando necessidade. Há 2 semanas atrás, eu estava até conversando com o Wallace e com o Rafael, eu falei, gente, eu estou cansado, eu não consigo me preocupar com essas coisas pequenas que tem de problema na igreja. Essa semana foi atendimento atrás de atendimento atrás de assuntos complicados. E a hora que você deita a cabeça no travesseiro, meus irmãos, você não consegue descansar a mente, você fica pensando no irmão X, no irmão Y, no irmão H. E Paulo está dizendo, nós não fazemos essas coisas, meus irmãos, para buscar o reconhecimento de ninguém. Deus é testemunha disso. Eu não estou aqui trazendo louros para os meus méritos, o que eu estou dizendo é que cada um de nós temos uma responsabilidade
de levar esse povo, que se chama Batista Bereana, mas que essa placa vai ficar aqui, não vai subir para a glória. Nós temos a responsabilidade de levar um ao outro para mais perto do Senhor. Ele está às portas. Quem você está procurando agradar? Quem? Se for a homens, meu irmão, você vai ficar aqui com os homens. Você vai ficar aqui com os homens, não se preocupe. Quando o Senhor voltar, você vai ficar aqui com os homens, se é eles que vocês estão tentando agradar. Versos 7 e 8. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Paulo aqui, meus irmãos, poderia fazer uso do título dele para extrair o que ele quisesse. Como nós falamos aqui anteriormente, né? Alguns falsos mestres trocavam os discursos por favores. E Paulo está dizendo aqui, ó, eu não fui um peso para vocês. Eu poderia, como apóstolo, eu poderia. E meus irmãos, você quer ver uma ilustração sobre isso? Eu não vou nem trazer. Entra lá no YouTube, lá, escreve apóstolo qualquer coisa. Vai aparecer um monte. Tem uns que sentam na beira do altar, o povo lá põe dinheiro aos pés dos apóstolos, né? Trazendo uma ilustração ali de Atos, né? Dizendo que nós temos que colocar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Tem outros apóstolos que se acham interlocutores entre Deus e o povo. Esses apóstolos que estão aí, meus irmãos, eu não me escandalizo, não me preocupo com nenhum deles, porque a conta vai chegar. Eu estou em paz em relação a isso. O nosso papel é fazer com que esse povo que está no engano saia do engano, como Paulo estava fazendo. Não discursei para enganá-los, pelo contrário, para tirar do engano. Deixa quem quer caminhar no engano caminhar, e deixa quem está enganando enganar. A gente faz a nossa parte aqui. E o termo apóstolo aqui, Paulo mesmo usando no plural, não quer dizer que Timóteo e Silas eram apóstolos de ofício. Eles eram apóstolos de vocação. Então, por exemplo, o ofício apostólico era para os 12 e Paulo, que foi o último a nascer. Ele vai dizer, eu nasci fora de tempo. Silas e Timóteo aqui é usado como apóstolo, como mensageiros. O termo apóstolo significa no grego mensageiros. Então, ele está dizendo aqui, nós, apóstolos, ou seja, nós, mensageiros, não buscamos essa aprovação. Pelo contrário, nós amamos vocês. E meus irmãos, a diferença aqui do apóstolo por ofício e do apóstolo por vocação, é que o apóstolo por ofício, ele tinha que responder uma prerrogativa canônica, ou seja, ele teria que produzir alguma coisa, só ele poderia produzir alguma coisa. Então, por exemplo, você pode falar assim, poxa, mas Lucas não foi um apóstolo, mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo para produzir ali, caminhou com os apóstolos, viu Cristo ressuscitado. Então havia alguns requisitos para ser cumpridos ali, que eu não vou esgotar aqui, para ser chamado apóstolo. O apóstolo por vocação, ele era preparado pelo apóstolo de ofício. Então Paulo formou Timóteo, Paulo formou Silas, né? Nós vemos ali que João Crisóstomo foi um discípulo de João, o apóstolo do amor, então ele pode ser considerado também um apóstolo mensageiro, mas não um apóstolo como o firmamento daquilo que Jesus diz, sobre esta pedra estará afirmada a minha igreja, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra está firmada a minha igreja. Quando Jesus fala isso, não quer dizer que está sobre Pedro, está sobre o fundamento dos apóstolos, que é o quê? A palavra de Deus, que foi escrita pelos apóstolos, tá? Fecha o parênteses, porque tem muita gente que usa esse termo aqui, para dizer que qualquer um pode ser apóstolo, tá? Ah, não, mas Silas não foi chamado por Jesus, mas também era apóstolo. Não era igual Paulo, ponto, tá? Depois a gente, num outro momento, explica melhor isso, mas só para você entender, tá bom? Então, o ponto importante aqui é que Paulo não usou esse título apostólico dele, para extrair valores, ou para ser um peso para aquela comunidade. Meus irmãos, existe uma coisa que prende as pessoas ao discurso. A primeira é medo, a segunda é necessidade, e a terceira é ambição. Então, os falsos mestres faziam o quê? Botava medo nas pessoas, aí elas faziam o quê? Abraçava o discurso. Ah, se você não der o dízimo aqui, sua família vai ficar doente, seu carro vai quebrar, você vai morrer. Se você não fizer isso, 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 aquilo, você vai para o inferno. Ah, se você não tem relação comigo, você não vai ser abençoado. É dessa maneira, meus irmãos. É dessa maneira que esses falsos mestres agem. Por necessidade. Ah, você está passando necessidade? Sua vida está desgraça? Dá um voto aqui no altar. Vem para o congresso para o sucesso, que aqui você vai ser transformado.
Aí você vê aquele monte de testemunho, eu era um bêbado que vivia drogado, hoje estou curado e encontrei Jesus, né? É uma música que está por aí, é o testemunho do pessoal que vai nesses lugares. Ou por ambição, você quer crescer? Você quer avançar? Aqui na nossa igreja você tem a chave para o sucesso. Se quiser cortar isso aqui e colocar no Reels da igreja lá, semana que vem tem uns 50 nego a mais aqui. E esses falsos mestres usavam esses discursos, usavam o seu título apostólico, vamos dizer assim, para poder credibilizar o que estavam falando. E Paulo está dizendo, olha, eu não fui esse peso para vocês, que eu não queria extrair de vocês. Pelo contrário, olha o que Paulo vai dizer, sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o evangelho, mas também a vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. O que Paulo está dizendo é que eu não estou querendo tirar, eu estou amando vocês a ponto de entregar. Eu não quero a vida de vocês, se necessário eu quero entregar a minha vida por vocês. E o que nós vemos hoje, meus irmãos, são pastores que não têm a mínima capacidade de manusear a tesoura para tosquiar a ovelha. Aí arranca a pele, a lã com o couro e tudo. Paulo está dizendo aqui, eu amo tanto vocês, meus irmãos, que eu sou capaz de entregar a vida por vocês, e o próprio Senhor Jesus vai expressar esse amor que Ele tem pelas ovelhas, Ele dá vida pela ovelha. O falso mestre, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu venho para dar vida e vida em abundância, e Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Aqueles que o Senhor deu nas mãos de Jesus, não vai escapar, não adianta, ela pode até fugir por um tempo, o Senhor vai buscá-la. E como que Jesus busca o seu povo? Por meio da sua vida, por meio da sua morte. Jesus não morreu na cruz, meus irmãos, simplesmente para apaziguar a ira de Deus. Estou falando simplesmente diminuindo o que o Senhor Jesus fez, mas há coisas, há motivos por trás da ira de Deus, dentro dessa aba enorme que implica no sacrifício de Cristo, que envolve o amor por mim e por você. E Paulo está dizendo, olha, eu não quero extrair de você, eu não quero tomar de vocês, se possível, eu quero entregar por vocês. Se for possível, eu fui maltratado, eu fui açoitado, eu fui preso, eu fui injustiçado, e se necessário, eu serei morto por amor de vocês. Esse é o verdadeiro pastor, o que dá vida pelas suas ovelhas. E esse é o verdadeiro cristão, que dá vida pelo seu amigo. Vai dizer a palavra de Deus também. Então Paulo aqui vai dizer que ele ama esse povo, que esse povo que ele ficou lá de 3 a 6 semanas, foi um povo que o acolheu muito bem, que ele ama tanto esse povo, que ele está a ponto de entregar a própria vida por esse povo. E sabe quando você sabe que a pessoa está falando verdade? A vida do crente, meus irmãos, é igual de juiz de futebol, né? Você não pode elogiar o juiz, que ele ainda pode fazer alguma coisa errada no final do jogo, é igual o goleiro também. Não, o goleiro catou 10 bolas impossíveis no jogo, ele passou uma no meio da perna lá, debaixo do braço. Faz, esse goleiro é um frangueiro. E o crente, meu irmão, até ele descer à sepultura, ele está tendo que provar o que ele é. Até o crente descer à sepultura, ele tem que provar para o mundo quem ele é. E sabe quando a gente vê que Paulo realmente falou a verdade? Quando a gente vê o motivo pelo qual ele morreu. Por amor ao Evangelho. Eu posso aqui, meus irmãos, pregar os sermões mais maravilhosos que você vai ouvir. O Wallace também é a mesma coisa. O Rafa, o Bruno pode cantar, pregar aqui, ele pode fazer as coisas mais maravilhosas que você pode ver com seus olhos. Se ao descer à sepultura, as pessoas não tiverem a certeza daquilo que eu preguei, eu vivi, meu testemunho foi em vão. A minha pregação foi em vão, vai dizer Paulo. Então, nós temos que nos preocupar em como estamos amando as pessoas e dedicando a nossa vida ao Senhor, para que de fato, quando você descer à sepultura, na sua lápide esteja escrito, aqui jaz um servo de Deus, e não um hipócrita, que passou a vida fingindo ser quem era, e aí no velório do irmão tinha 3 mulheres chorando por ele lá, cada uma brigando para saber quem ia ficar com a herança. Acredite, já ouvi história de pastor que tinha 3 esposas no velório dele, e não era divorciado não, tá? As 3 eram esposas ao mesmo tempo. Como você tem se comportado em relação ao amor ao próximo e ao seu testemunho diante do Senhor? Verso 9.
Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Paulo aqui fala que um dos motivos deles não terem sido um peso para esses irmãos, foi o fato deles trabalharem, né? Então aqui é uma coisa bem simples para a gente entender aqui, tá? E aí traz um contraponto desse povo aqui que parou de trabalhar achando que Jesus ia voltar, e Paulo está falando, eu poderia estar aí como um encosto, como apóstolo, vocês me sustentarem, mas eu trabalho, você vai ver nos relatos bíblicos que Paulo fazia tendas, né, para poder se sustentar. Graças a Deus, meus irmãos, hoje as pessoas que cuidam do ministério pastoral da nossa igreja têm o seu trabalho paralelo e não precisam do sustento da igreja. Não que isso seja uma vergonha, isso é honroso, né? O obreiro é digno do seu salário, mas Paulo está dizendo aqui, olha, sabendo que vocês são um povo que estão sendo perseguidos também, é um povo simples, né, porque aqui nós estamos falando na sua maioria esmagadora de gentios, e os gentios eles eram meio que marginalizados, né, pela casta alta da sociedade, não somente econômica, mas religiosa e política da época. Paulo está dizendo, eu poderia ser um peso para vocês, que são pobres, que são de uma certa forma alguns necessitados, mas não, nós trabalhamos arduamente, não somente no nosso trabalho paralelo, mas também no ofício pastoral. Paulo não dividia o ofício dele em relação a fabricar tendas e produzir um bom sermão. Paulo encarava as duas coisas da mesma maneira. Meus irmãos, quando eu estou vendendo um produto lá no meu trabalho, eu tenho que vender com a mesma sinceridade e fidelidade a Deus com que eu prego a palavra. Eu não posso negociar o meu caráter para extrair venda e nem negociar o meu caráter para trazer seguidores para a nossa igreja. Paulo está dizendo, irmãos, certamente vocês se lembram que o nosso trabalho aí foi árduo, e a nossa fadiga foi enorme, trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus. Paulo, enquanto fazia a tenda, estava pregando, e muitas vezes é o que a gente faz, meus irmãos, os líderes dessa igreja faz, as pessoas que trabalham nessa igreja faz. Às vezes as irmãs estão aqui limpando a igreja, e elas estão trabalhando ao mesmo tempo. Às vezes o pessoal está ensaiando, tirando o som da música, e está trabalhando ao mesmo tempo. Nós temos que valorizar essas coisas, meus irmãos. Eu até repostei um trecho do Kaique, que é um amigo pessoal meu que já pregou aqui na nossa igreja, ele dizendo aí que tem por aí um monte de picareta cobrando 40 mil reais para pregar. E aí, se eu chamar, por exemplo, aqui, não estou falando que ele é picareta, tá, meus irmãos? Em nome de Jesus, é um pastor seríssimo, Hernandes Dias Lopes, chama ele para pregar aqui. Vamos pagar 30 mil reais para ele vir aqui. Isso aqui vai encher. E eu acredito que não vai faltar um membro da nossa igreja. Mas se são os voluntários, você, se tiver qualquer coisinha para fazer, você já não vai, porque não é o pastor que te agrada, não é o pastor famoso. É o que Paulo está dizendo aqui. Nós precisamos valorizar o trabalho que é feito na igreja. E isso não é bajular. Valorizar é dizer, eu sei que a igreja foi limpa com carinho. Eu sei que o pastor demorou 10, 12, 15 horas para preparar o sermão. Eu sei que a banda ensaiou. Eu vou cultuar ao Senhor, prestigiando o serviço desses irmãos. Eu vou servir ao Senhor adorando, enquanto eles servem, servindo, atuando. O trabalho é árduo, meu querido. E nós não fazemos isso buscando aplausos. Não é para bajular, é porque Cristo está às portas, e se Ele voltar no momento em que você estiver de preguiça na tua casa e não veio para o culto, você vai prestar conta. Simples assim. Não é para mim, não é para o Wallace, eu não estou nem aí se você quer vir para o culto ou não quer, se você está com vontade ou não está. É você com Deus. Eu sei que eu preparei isso aqui com carinho, eu sei que as irmãs limparam a igreja com carinho, nós sabemos. Nós conhecemos. Paulo está dizendo, vocês se lembram do nosso trabalho. Será que você tem lembrado do irmão que está do seu lado aí? O quanto ele se esmerou para estar essa igreja bonita, limpinha, confortável para você cultuar o Senhor? Será que você consegue ter essa capacidade moral de reconhecer isso? Vou usar um termo mais claro, será que você consegue ter vergonha na cara de reconhecer que teve alguém que preparou um lugar para você cultuar o Senhor e você simplesmente não deu valor para isso? Não que você vai vir por causa do irmão, tá? Você vem por causa de Cristo. Mas, meus irmãos, ao desfrutarmos do serviço da igreja, nós louvamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor. Verso 10. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nós nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem.
Paulo aqui traz a ideia de que nós não somos chamados, meus irmãos, nós não somos chamados para apenas habitarmos o céu, como nós falamos na semana passada. Efésios 1 vai dizer que nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Então aqui Paulo está dizendo, vocês são testemunhas do nosso trabalho. Vocês sabem que nós não agimos de maneira imoral, persuasiva, bajulenta, de maneira que buscamos angariar recursos de vocês, escravizar vocês, não. Nós buscamos o ministério do Senhor de forma justa, santa e irrepreensível. E aí nos versos 11 e 12 ele vai dizer, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para seu reino e glória. E aqui, meus irmãos, Paulo ele vai usar lá no verso 7 o exemplo de uma mãe que ama os seus filhos, e aqui agora eu uso o exemplo de um pai que cuida dos seus filhos. Vocês vão lembrar da parábola que eu contei na semana passada do pai que ensinava o filho todo dia a sair de manhã, colocando os valores que ele deveria angariar para ter uma expectativa de vida boa. Paulo está dizendo aqui, nós amamos vocês como uma mãe e também amamos vocês como um pai. E aqui, meus irmãos, trazendo o contraponto em relação aos falsos mestres, meus irmãos, esses homens e mulheres também, que tem algumas pastoras por aí também que fazem as coisas bem erradas, não sabem que eles estão lidando com os filhos de Deus. E esse povo abusa dos filhos de Deus, abusa emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, sexualmente, abusa dessas pessoas sem ter noção de quem são, de quem é o pai delas. Meus irmãos, como pastor dessa igreja, e o Wallace também, nós temos que enxergar cada um de vocês como Paulo enxerga a igreja de Tessalônica, como filhos. Nós estamos instruindo o povo de Deus como um pai instrui um filho, e nós temos que replicar aquilo que Paulo está fazendo. Agora faz um exercício comigo. Imagine alguém tocando de forma impura na tua esposa. Imagine alguém tocando de forma impura no teu filho e na tua filha. Imagine alguém fazendo isso. Agora pare para pensar como Deus enxerga esses falsos mestres tocando a sua noiva e tocando os seus filhos. Imagina isso. Quando eu trabalhava no motorista de aplicativo, eu embarquei um passageiro ali em São João Clímaco. Na época não tinha pandemia ainda. O rapaz entrou no carro, assim, era um homem alto, careca, e ele sentou bem na frente no banco da frente do meu lado. Ele já sentou, puxou aqui uma quadrada e botou em cima do colo. Eu já parei, a alma saiu do corpo. Eu falei, meu Deus, agora eu fui. Já comecei a cantar a música do Lázaro, né? Ainda bem que eu vou morar no céu, né? Eu falei, eu vou morrer. Aí o cara falou assim, calma que eu sou policial, é que eu estou apressado, estou atrasado, mas fica tranquilo. Eu falei, rapaz, não faz mais isso não, meu amigo, você mata um do coração, daqui a pouco você tem que chamar outro Uber e uma ambulância para me levar embora, né? E aí a gente conversando, o trajeto era um pouco longo, ele estava explicando para mim que ele estava afastado dos ofícios da polícia, porque ele teve um problema psicológico. E aí a gente conversando, ele explicou para mim que esse problema psicológico que ele teve, esse problema emocional que ele teve, foi recorrente de uma ocorrência que ele recebeu lá no Campo Belo, aonde um pai, que estava separado da mulher dele, no caso, eles eram separados, começou a suspeitar que o novo marido, namorado, sei lá, da ex-mulher dele, estava abusando da filhinha dele de 1 ano e meio. E aí ele conseguiu colocar uma câmera dentro da casa da mulher. E aí ele conseguiu ver o cara abusando sexualmente dessa bebê, de 1 ano e meio. E ele falou, meu filho tinha 3 meses, eu me coloquei no lugar daquele pai. Quando eu cheguei na ocorrência, o rapaz já estava na viatura já, a polícia civil chegou antes, ele era da rota, e ele chegou lá, né, mediante essa ocorrência, e aí o pai dessa menina falou assim para ele, pelo amor de Deus, deixa eu matar esse cara. Se você não puder deixar eu matar, mata você ele para mim, pelo amor de Deus. Ele abusou da minha filha. Ele penetrou a minha filha de 1 ano e meio. E ele, como não podia fazer nada, ele ficou maluco com aquela situação de impotência, da injustiça de ver um filho ser abusado. Meus irmãos, é com o mesmo olhar que o Senhor olha para a sua igreja quando ela é abusada, quando ela é tocada de forma impura, quando ela é manuseada de maneira leviana,
Quando esses falsos mestres rasgam o vestido dessa noiva, colocam nas esquinas para prostituí-la, a fim de buscar valores que não são os do reino. Quando nós buscamos fazer qualquer coisa para o Senhor, buscando aplausos, elogios, valores, nós estamos prostituindo a igreja do Senhor. E Ele está vindo buscar essa noiva. Ele está vindo buscar esses filhos. E ai daquele que abusar dessa noiva e desse filho. Ai daquele. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é muito simples de ser entendido. Eu, como pai, eu amo vocês ao ponto de dar a vida por vocês. E eu não vou aceitar que ninguém abuse de vocês. Eu quero tirar vocês desse engano. O Senhor está voltando. Vocês precisam acordar. Vocês precisam despertar. Isso é um alerta, meus irmãos, para todos nós. Todos nós. Já caminhando para o fim, meus irmãos. Verso 13. Também agradecemos a Deus sem cessar ao fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Precisamos, meus irmãos, precisamos entender que todo o discurso que nós falamos aqui não provém da gente. Não provém da gente, provém do Senhor. Nossa, mas parece meio presunçoso da sua parte, né, pastor, falando que você é um porta-voz do Senhor. Nós somos, meus irmãos. E você pode não ser aqui no púlpito, mas você também é no seu trabalho. Então a mesma responsabilidade que está sobre mim, está sobre você. A diferença é que, como ilustra Apocalipse, o anjo da igreja vai responder mais. Mas você também não vai responder pouco. Você também vai responder muito. Versos 14 a 16. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados sobre eles. Finalmente veio a ira de Deus. Aqui Paulo está dizendo que esses irmãos que estão sendo perseguidos, não estão sendo perseguidos, meus irmãos, pelo poder romano. Não estão sendo perseguidos pelo poder, pela força da espada de Roma. Esses irmãos estão sendo perseguidos, eles estão sendo mortos, muitas vezes por quem está do lado dele. A gente tem que tomar muito cuidado com quem está do nosso lado também, meus irmãos. Temos que amar, mas como diz o próprio Senhor Jesus, sermos astutos, né, como a serpente, e mansos como a pomba, né? Nós precisamos usar aqui, entre aspas, a malícia do muitas vezes, para enxergar quem está querendo subtrair a nossa vida, nossas energias. Eu não estou dizendo energia na questão mística, é de força física mesmo. Tem irmão que suga a gente. Paulo está dizendo aqui, olha, meus irmãos, esses irmãos aí, ó, que se dizem judeus, eles estão se levantando, eles estão se esforçando para que a mensagem não seja pregada. E tem irmão, meus irmãos, que parece às vezes que se esforça para que as coisas não dê certo. Já falamos disso na semana passada, eu não vou ser redundante aqui. Se você quiser, ouça a mensagem da semana passada. Verso 17. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos mais ainda para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Paulo fala aqui do amor fraternal. O amor do apóstolo Paulo era tanto que ele sentia saudade daqueles irmãos. E a gente muitas vezes, meus irmãos, não sente saudade do irmão da nossa igreja, né? A gente fica um mês sem ir para a igreja e não sente falta desses irmãos. E volto a dizer, estamos há 3 anos aqui juntos, né? Paulo está falando de um trabalho que ele fez de 3 a 6 semanas. E ele sente falta dessas pessoas. Porque o elo que uniu Paulo a essa igreja foi o elo do Espírito Santo. Não foi o elo das preferências de Paulo. Com certeza este irmão aqui que Paulo não falou, esse cara aí vai dar problema, velho. Esse cara aí vai dar problema. O casamento desse cara não está muito bom não, mas Paulo amava. Paulo amava. Paulo vai dizer desse amor fraternal. Verso 18. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo,
o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Aqui pode parecer que Satanás está numa guerra de braço com o Senhor e Satanás prevaleceu, mas não. Paulo está dizendo que esse Satanás citado aqui, que está com letra maiúscula provavelmente na sua Bíblia, são as autoridades da época e os religiosos que impediam. Ele vai dizer aqui no verso 16, elas estavam se esforçando para nos impedir de falarmos aos gentios e essas pessoas fossem salvas. Paulo está chamando essas pessoas de Satanás. E meus irmãos, é triste dizer, mas tem gente na igreja que parece o diabo. Tem gente na igreja que parece o enviado do demônio, porque não consegue ter a capacidade de amar o próximo, não consegue ter a capacidade de se alegrar com a conquista do próximo. A inveja, a orgulho dentro da igreja. A disputa, a ganância. Paulo está dizendo, Satanás nos impediu porque essas pessoas que estão aí não querem que vocês avancem. Meus irmãos, às vezes nós nos pintamos como religiosos dentro da igreja, e em casa os filhos têm demônios como pai, demônios como mãe. Às vezes as pessoas pensam que estão sendo ensinadas por pastores, mas são ensinos de demônios, como vai dizer Paulo também em alguma de suas cartas. Paulo vai dizer em Gálatas 1, se alguém lhes pregar um outro evangelho, considere maldito. Não se deixem ser enganados, não se deixem ser impedidos. Resistam, Cristo está voltando. Resistam, persistam, perseverem, busquem, estudem a palavra, meditem nela, não se conforme apenas com o sermão de domingo, meus irmãos. Não deixe Satanás e os seus demônios que estão por aí, não somente espiritualmente falando, mas aqueles que estão sendo usados pelo diabo para te impedir de chegar mais perto de Deus, não deixe que essas pessoas te impeçam de se aproximar do Senhor. Não deixe. Não deixe. Verso 19 e 20, pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Meus irmãos, nós não vamos levar nada daqui. Nada. O que nós vamos levar daqui, meus irmãos, são as pessoas, não porque nós vamos salvá-las, mas porque nós vamos habitar no mesmo céu com elas. Quando Paulo está dizendo aqui que a nossa esperança, alegria, coroa, em quem nos gloriamos perante o Senhor, é a igreja, ele não está dizendo que elas são do mesmo patamar de Jesus. Ele não está dizendo que elas são do mesmo nível de Jesus. Ele não está dizendo que as pessoas têm que ser adoradas como Jesus é. Não, ele está dizendo, se vale a pena morrer por alguma coisa, é por vocês. Se vale a pena se dedicar, se desgastar, é por vocês. Se vale a pena acordar 5 horas da manhã no domingo para preparar um sermão, não é para ter aplauso, é por vocês. Paulo está dizendo, temos que amar a igreja ao ponto dela serem a motivação que nós nos debruçamos na palavra de Deus, em oração. Ele vai dizer no capítulo 1, eu sinto prazer em apresentar o nome de vocês mediante o trono da graça em minhas orações, e aqui ele está dizendo, a nossa esperança, a alegria, a coroa que nos gloriamos perante Jesus Cristo, e a sua vinda é a sua igreja. De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Sabe por quê, meus irmãos? Quando nos for pedir contas, você não vai poder falar assim, olha Senhor, eu abri 3 empresas, olha Senhor, eu comprei 6 carros, olha Senhor, eu consegui comprar 3 chácaras. O Senhor vai falar para você, cadê aquilo que eu te dei para você praticar? Vamos voltar lá no verso 2, pregamos o evangelho de Deus, cadê as recompensas desse evangelho? Quem você conseguiu trazer com você? Quem você conseguiu conduzir para cá?
Quem você conseguiu, por meio da sua pregação, da sua vida, do seu testemunho, do seu amor, pelo poder do Espírito que eu te dei? Cadê? Cadê? Como estão as suas mãos hoje? Como está a sua mala hoje? O Senhor está às portas. Não é uma competição para quem leva mais almas para o céu, mas é uma responsabilidade de conduzirmos pessoas ao céu, por meio daquilo que o Senhor nos entregou, o Evangelho de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, e entenda que essa visita que Paulo fez para essa igreja, marcou a história deles, e que nós temos que marcar, com as nossas visitas, a história das pessoas. Feche os seus olhos, eu quero orar com você.